Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, vivenciando a graça desse tempo comum. Eu quero convidar você a permanecer comigo todos os dias aqui, meditando e refletindo a palavra do Senhor. Essa palavra que é palavra de salvação. Tome agora aí a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39, que diz: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivenciando a beleza, a graça desse tempo comum. E como eu sempre gosto de dizer, não é porque o tempo é comum que ele não guarde um grande valor. É exatamente durante o tempo comum em que a igreja se reveste do verde, cor da esperança, cor de algo que está amadurecendo, é que nós encontramos a vida pública, a vida missionária de nosso Senhor. Jesus já saiu de Nazaré, Jesus já foi batizado, Jesus já iniciou a sua vida missionária. E agora ele está ali em Cafarnaum, junto com alguns discípulos, e ele já está bem conhecido. Jesus aqui já era muito popular. E veja que quando ele chegou em casa, ele encontrou a sogra de Pedro, um dos seus discípulos, que estava com febre. E logo disseram a Jesus: a gente precisa, se a gente não pode resolver o problema de alguém, a gente tem que buscar quem possa resolver. Os discípulos não podiam, mas eles sabiam quem podia. Eles tinham visto Jesus curar tantas e tantas pessoas. Então eles dizem para Jesus, e olha só, Jesus mesmo cansado já da missão, porque a missão já estava bem árdua, já estava bem exigente, bem cansativa, mas Jesus, ele continua muito solícito, ele continua muito terno, muito amoroso, e ele cuida, ele toca nela, ele a ajuda a levantar-se. E olha que postura bonita a sogra de Pedro tem. Assim que ela fica curada, ela se põe a servir. Quando nós recebemos uma graça de Deus, uma bênção de Deus, um milagre de Deus, qual é a nossa postura? Abandona a igreja, abandona Deus, até precisar novamente um dia, aí volta? Não. Tudo que a gente recebe
das mãos de Deus e nós recebemos praticamente tudo. Tudo que a gente recebe de Deus deve se transformar em gratidão, em amor, em atitudes de amor. Assim como aquela mulher, ela foi curada e imediatamente se pôs a servir ao Senhor, ao reino de Deus. E olha só, Jesus então acorda cedinho, antes mesmo dos discípulos acordarem, e vai rezar. Aqui eu queria centrar um pouco a minha atenção. Gente, eu fico pensando, se Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, ele encontrava tempo para se dedicar à oração, acordava ali de madrugada para ir rezar, imagina nós, míseros, pobres, pecadores, imperfeitos. Muito mais nós deveríamos ter esse compromisso de encontrar um lugar, encontrar um momento privilegiado para que nós pudéssemos entrar em comunhão com Deus. Às vezes a gente reclama que a nossa vida está bagunçada, mas será que a gente está buscando a oração como uma prioridade? Ou a gente só busca a oração quando a gente está num momento de aperreio, de dificuldade, de conflito, de dor? A gente precisa que a oração seja um bom hábito da nossa vida. A gente precisa fazer da oração o nosso combustível diário, o oxigênio da nossa alma, como dizia São Padre Pio. A gente precisa rezar e, como diz a palavra de Deus, orai constantemente, orai sem cessar. Jesus sai de madrugada e vai orar, e vai falar com o Pai. Qual o tempo que eu estou dedicando para a oração? Santo Afonso, grande santo da igreja, ele dizia: quem não reza se condena. Quem não reza se condena. Eu coloquei essa frase ali na porta do meu quarto: quem não reza se condena. Para que eu possa tomar consciência de que eu preciso da oração. Eu dependo da oração, da minha intimidade com Deus. Encontre momentos para rezar. Estamos iniciando um ano. E esse ano vai ser muito maior e vai ser muito melhor se você colocar a oração como uma prioridade na sua vida. Não deixe para rezar somente quando você achar que precisa. Quando eu tiver vontade eu vou. Não. Intimidade, amizade precisa de constância, precisa de proximidade. E aí, quando Pedro encontra Jesus, e parece que até reclama: olha, todos estão te procurando, onde é que o senhor estava? Jesus nem reclama com Pedro, Jesus simplesmente diz qual foi o fruto daquela oração. Vamos agora para outras cidades, para outros lugares. Gente, pela fala de Jesus dá para perceber o que ele estava falando com o Pai. E agora, Pai, para onde é que eu devo ir? O que eu devo fazer? Quais são os meus próximos passos? Era tão bom se a nossa vida fosse assim como a vida de Jesus, né? Conduzida pela vontade do Pai, que a gente escuta na oração. Dá para a gente deduzir aqui qual foi o teor, qual foi o conteúdo da oração de Jesus. Pelo que ele falou, dá para a gente concluir. Ele estava falando com o Pai a respeito de qual é o próximo passo da sua missão. Eu tenho certeza que você precisa de um próximo passo na sua vida profissional, nas suas relações, na sua vida acadêmica, na sua vida espiritual. Você precisa de um próximo passo. Mas será que você é aquela pessoa que antes chega para Deus e pergunta: e aí, Senhor, para onde é que eu devo ir agora? Como muitas pessoas gostam de dizer, né? Essa frase que se tornou tão conhecida: e aí, Espírito Santo, o que a gente vai fazer juntos hoje? Para onde é que o Senhor quer me conduzir? Então que a gente aprenda com Jesus. Primeiro a solicitude,
mesmo cansado, ele vai lá e ajuda a sogra de Pedro. Segundo, Jesus, ele é aquele que vai buscar a oração, a intimidade com o Pai para saber por onde ele deveria ir, como ele deveria viver a sua missão. Que a gente aprenda esses dois movimentos de Jesus tão bonitos e tão necessários também para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Eu queria pedir a você que você pudesse curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e comigo ser um missionário, uma missionária que leva a palavra de Deus aos corações. E até amanhã, se Deus quiser.